Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui para mais uma aula nossa de aconselhamento pastoral. Na última aula aí nós demos uma sinalizada sobre aquele primeiro passo do aconselhamento, mostrando para vocês que existe uma teoria geral, né? Que a teoria geral do aconselhamento prevê aí um primeiro momento, que é esse momento de relacionamento, de aproximação. Num segundo momento é um segundo momento mais avaliativo, né? E num terceiro é o de conselho. É bem simples, né? Três passos. Primeiro eu me relaciono com a pessoa. Nesse relacionamento eu vou usar a escuta, que é o que nós vamos falar hoje, de técnicas de escuta. No segundo momento é um momento avaliativo, e aí a gente vai falar sobre dicas, mas não vai ser hoje ainda. E no terceiro momento aí, como que eu faço então uma orientação. Legal? Então hoje o que que a gente vai falar? Como dito na última aula, eu falei que eu ia apresentar hoje algumas teorias de escuta para a gente poder ter aí um pouco mais de qualidade e profundidade aí nessa prática, tá bom? Vem comigo então. Mas antes de eu entrar lá, deixa eu dar uma introdução, né, para você ter essa noção. Na pastoral, na aconselhamento pastoral, já existem técnicas de escuta há muito tempo. O aconselhamento pastoral, ele é muito próximo, né? Ele é muito próximo. E nesse ponto, ele tem muita vantagem em relação à psicologia e à psicanálise. Mas todavia, é algo que vai fazer muita diferença se a pessoa que está fazendo escuta tiver um pouco mais de técnica. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não fala. As pessoas não falam. E outras vezes as pessoas nem sabem o que estão acontecendo com elas. Você entende? Isso aqui torna o aconselhamento assim mais dinâmico. Eu recebo vários casais, né? Por exemplo, em aconselhamento de casais, que eu fiz bastante eu e minha esposa, e o casal não sabe o que está acontecendo. Eles estão brigando e não sabe o que está acontecendo ou como lidar. Qualquer coisa briga. Então, o que que acontece? Como você analisa isso, né? Então, assim, na prática pastoral, a gente tem algumas estratégias, mas a prática pastoral ela é muito empática. Então, ela parte muito da experiência de quem está aconselhando, do relacionamento que essa pessoa que está aconselhando para poder aconselhar o outro. Ela é muito empática. Tá? E a empatia é ótima, nós vamos falar dela aqui na técnica de escuta. Mas existem mais técnicas de escuta. Eu aprendi, então, na minha prática de aconselhamento, que as pessoas elas não só não falam, como mitigam, como diminuem o que está acontecendo. Então é muito comum, por exemplo, no aconselhamento, a pessoa chegar, pastor, eu estou com um probleminha no casamento. Então a pessoa sempre diminui, estou com um probleminha. Aí uma vez, rapaz, eu vi uma pessoa meio caída na igreja, assim, meio triste e tal. E já tinha uns 2, 3 domingos que eu percebi que ela estava meio deslocada, meio fechada, né? Era uma pessoa mais extrovertida. Então eu cheguei nela, né? Eu vi que ela não me procurou, eu vou atrás. Lembra que eu falo, meu aconselhamento ele é preventivo. Se eu percebo algo na minha comunidade, eu vou atrás. Então eu fui até ele e perguntei: Oi, tudo bem? Como é que você está? Você não me parece estar bem. Aí eu já dei logo uma trucada de frente, né? E ele então olhou para mim assim e falou: pastor, não está muito bem as coisas, não. Então, você quer conversar um pouco? Né? Eu falei: tá bom. Eu falei: o que está acontecendo? Eu estou com um probleminha no meu casamento. Aí eu, falou um probleminha, eu era novo ainda, né? Tinha essa compreensão, logo pensei que era alguma desavença simples, né? Mas aí ele pegou e começou assim, eu falei, mas que probleminha é esse? De repente eu posso te ajudar. Aí ele olhou pra mim assim, demorou um pouco pra falar, falou, é que minha esposa saiu de casa. Eu, como assim sua esposa saiu de casa? Ah, nós estamos brigando há algum tempo e ela saiu de casa. Eu falei, quando que foi isso? Ele falou assim, já faz uns 30 dias, pastor. Eu falei, isso é um probleminha. Então, assim, as pessoas tendem a mitigar, diminuir aí os seus problemas, justamente por vergonha ou por medo. Então, isso é complicado. No aconselhamento pastoral, tanto a vergonha quanto o medo dificultam a nossa compreensão dos problemas. Por isso, muitas vezes, é preciso a gente ir além da técnica simples de escuta e conseguir perceber alguns problemas que são maiores do que os problemas rotineiros, do que os probleminhas, né, que podem acabar acontecendo aí nos relacionamentos, tá? Então, assim, a dica é aprender a escutar para escutar um pouco mais. Tem como isso? Tem. Então, são três teóricos assim que eu uso. Tem mais teóricos, tá? Mas eu gosto desses três. Eu acho que a teoria deles, para mim, ela sempre serviu muito bem no aconselhamento.
Uma delas é a teoria geral do Carl Rogers, né, sobre escuta ativa, que hoje é usada em várias áreas, na administração, em cursos de venda, né, para aprender a ouvir a pessoa. É ótima ela. Acho que todo ser humano deveria estudar a técnica de escuta de Carl Rogers para aprender a lidar melhor com os problemas do dia a dia. Nós temos uma que é a fundamental, que é a teoria do inconsciente do Freud. Tem muita crítica, muito problema sobre ela, mas na minha prática pastoral eu aprendi que ela tem algumas questões ali que a gente consegue usar que ajudam bastante. E a teoria do outro, do Lacan, também tem me ajudado no aconselhamento pastoral. Eu uso geralmente essas três. Tá? Existem outras que a gente pode usar, mas eu acho que essas três para a questão da escuta são suficientes. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, então. Né? Não vamos aprofundar muito, porque cada uma daria para fazer um curso em cima de cada uma. Aí, de repente, depois, aí, quando a gente terminar esse nosso curso, eu abro aí uma turma para a gente fazer um curso aprofundado em alguma dessas áreas. Legal? Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui e vamos tentar passar para vocês as três teorias principais de escuta. Então, começamos da onde aqui? Eu quero começar aqui da teoria do inconsciente, para a gente entender melhor por que eu tenho que aprender a escutar. Por quê? Na teoria do inconsciente do Freud, a ideia dele é o seguinte, que existe o consciente, aí nós temos aí a imagem do iceberg, aquela imagem antiga, né, que todo mundo já conhece, ou já viu de alguma forma. Então a ideia é que a ponta do iceberg é bem inferior à parte submersa do iceberg. Então, a pontinha do iceberg é o que nós temos consciente. Então, nós temos consciência de quê? Quais são os atos que nos são conscientes? Então, isso aí é uma coisinha pequena. Por exemplo, como é que funciona a nossa consciência? Agora eu vou sair um pouquinho do Freud e misturar um pouco com a filosofia, e você vai entender que na filosofia existe muita crítica, porque não dá para se afirmar isso é consciente, isso é inconsciente, isso é pré-consciente, porque nem se sabe se isso existe de verdade. Essa teoria do consciente e inconsciente, ela se encaixaria muito bem se nós falássemos de memória. Você, tem dificuldade de trabalhar com teoria de consciência? Não precisa. A teoria mesmo ela é polêmica. Eu mesmo já dei aula e questionando a possibilidade de existência de algo como o consciente, como o inconsciente. Todavia, mas não é o caso nosso aqui, às vezes nós trabalhamos com memória, também serve. A ideia é o seguinte, algumas memórias e algumas lembranças nos afetam muito mais e continuam afetando a nossa vida toda. Por exemplo, você vai aconselhar uma pessoa que está entrando num segundo relacionamento. Então a pessoa casou, teve o primeiro casamento, aí teve alguns problemas e deu errado. Deu errado o primeiro casamento. Vamos supor que houve um adultério. Vamos pôr uma hipótese, teve um adultério. Então, passado uns 10 anos depois, essa pessoa conseguiu se relacionar de novo e começar um novo relacionamento. A questão é a seguinte, será que os erros do primeiro relacionamento e os problemas do primeiro relacionamento influenciam o segundo? Será que a pessoa vai ficar com medo? Será que a pessoa vai ter dificuldade de se relacionar? Como é que a pessoa vai fazer isso? Então, o que eu quero dizer? Essas memórias do passado influenciam o presente. Tá? Isso, então, o Freud identificou que essas memórias do passado estão no inconsciente. São uma coisa que nós agimos sem nem pensar. Nós simplesmente adotamos posturas e respondemos essas posturas. Ele vai chamar isso de inconsciente. Tá? Mas também são memórias. Então não precisa ser só uma teoria psicológica que é extremamente questionada. Tá? Então quando você olha assim, a ideia é o seguinte, que as nossas ações do presente, de hoje, o que você faz, é direcionado pelo hoje. Por exemplo, você acordou e foi fazer as coisas. Mas as coisas que você fez logo que acordou, algumas são escolha sua. Escolhas que você teve hoje. Então hoje eu vou acordar e vou levantar do lado esquerdo da cama. Eu sempre levanto do lado direito, hoje eu escolho levantar do lado direito. A gente não faz isso. Na prática, nós trabalhamos muito mais no automático. O automático, ele é baseado, então, nessas escolhas que nós fizemos durante a nossa vida. Por exemplo, quem dorme do lado esquerdo e quem dorme do lado direito da cama. Quando você inverte, hoje eu vou dormir do lado esquerdo, não vou dormir do lado direito, que sensação você tem? Não é a sensação de que está errado, de que você está dormindo no lugar errado. A sensação é muito estranho, até acordar parece estar num lugar diferente. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai se condicionando às nossas atitudes do dia a dia. Tá? Esses condicionamentos, eles são
entre aspas, aí, para a gente usar um pouquinho da teoria do Freud, o inconsciente. Tá? A influência do nosso passado, dos nossos hábitos que nós fizemos ao redor durante a nossa vida, dos hábitos que nós aprendemos, por exemplo, né? Eu fui de uma época, eu não sou tão novinho, né? Mas era uma época que o povo tudo brasileiro, né? Minha mãe, meu pai acordava cedo e 6 horas da manhã ia para o trabalho, e minha mãe acordava 6 horas da manhã, ia lá para o rádio, ligava logo e o Zé Bétio já gritando no rádio: vamos levantar esse povo aí, Dona Maria, aquela bagunça logo cedo. 6 horas da manhã a gente já acordava assustado. Eu tinha que ir para a escola, então já acordava assustado. É, mas veja, assim, hoje minha mãe já faleceu, hoje daí já faz uns 40 anos essa história, mas eu ainda acordo e ainda tenho vontade de ligar o rádio e ouvir o rádio logo cedo, porque eu fiz isso os primeiros 15 anos da minha vida aí que eu me lembro. Eu fiz isso, minha mãe fez isso com a gente. Então isso é algo que me impactou tanto que quando eu acordo, pra você ter uma ideia, eu nem sempre eu ligo o rádio, mas quando eu acordo e ligo o rádio, eu tenho uma sensação de prazer. Eu sinto quase sinto a presença da minha mãe. Você entendeu? Então, o que, que é isso, né? Essas memórias, elas têm um poder gigantesco e elas conduzem a nossa vida, direcionam a nossa vida e são capazes de direcionar, inclusive, o nosso ânimo, o nosso humor e tudo mais. Mas aqui eu peguei um exemplo positivo, mas também tem exemplos negativos, né, do que nós aprendemos e dos nossos erros, como foi o caso, por exemplo, do adultério que eu citei, onde a pessoa pode ficar com medo de ser traída novamente e por causa então desse medo ela não querer se relacionar com mais ninguém. Ok? Então isso é uma coisa que acontece. Então, algumas pessoas vão ter dificuldade pro resto da vida por causa dos erros. Você fala assim, nós falamos de uma traição de um casamento, mas podia ser qualquer outra traição. Suponha que ele emprestou dinheiro para alguém e a pessoa deu um calote nela. Então a chance dela nunca mais emprestar dinheiro para os outros é muito grande. Ah, professor, mas isso aí ele aprendeu com a vida, correto. E é isso que eu estou dizendo. Esses aprendizados com a vida, eles fazem parte da parte subterrânea do iceberg, da parte submersa do iceberg, e que, como que funciona o iceberg? Quem conduz o iceberg não é a parte de cima. Quem conduz o iceberg é a parte de baixo, é a parte que é maior, que é mais profunda. Então, no exemplo do Freud, a nossa vida é a mesma coisa. Quem conduz a nossa vida é a parte maior. A parte maior é essa parte subterrânea, que são as nossas memórias, nossas lembranças, nossos sentimentos, tudo isso aí. Então, quando você vai fazer um aconselhamento, o que, que é importante? É importante eu conhecer essa parte de baixo. Para entender se as atitudes que a pessoa está tomando não estão na parte de baixo e não na parte de cima. Ok? Então, por exemplo, a atitude está na parte de cima, mas o motivo da atitude às vezes está na parte de baixo. E se eu não mexer no motivo, mudar a atitude não vai conseguir. Entendeu? Por exemplo, eu fiz um aconselhamento de uma pessoa que na hora da briga, era um casal, né? E tinha várias brigas. E na hora da briga, o marido explodia. Ele explodia com a esposa e tal. Ele não chegou a bater nela, mas ele empurrava ela. Ela empurrava, ela chegou a cair no chão, mas ele empurrava. Ele nunca bateu, mas sempre empurrou. Eu falo assim, como nunca bateu, né? Mas tudo bem. Mas a questão é a seguinte: a minha pergunta era por que ele explodia? Porque explosão, isso daí não é uma questão da pastoral, tá? Pastoral não adianta querer lidar com explosão que você não vai conseguir. Explosão já aprende comigo. Explosão envia para psicólogo. Por quê, professor? Porque explosão, gente, é coisa que está aí submerso. Tudo que está aqui submerso é difícil de tratar na pastoral. Por quê? Porque a pessoa tem que falar sobre o assunto, tem que identificar, e isso leva tempo. Você vai ter que sentar com a pessoa umas 30, 40 vezes aí, horas e horas para poder identificar e ajudar a pessoa a sair disso. Isso é o que o psicólogo faz. O psicólogo vai entender então onde é que está a raiz desse comportamento e vai tentar ajudar, seguindo aqui, por exemplo, um parâmetro do Freud, tá? Então isso é difícil para nós. Mas na pastoral, o que, que a gente pode? A gente não vai conseguir tratar essas coisas assim, porque você não vai ter nem tempo para isso. Mas você consegue identificar o problema e encaminhar, ok? É aí que está a charada. De um aconselhamento bem feito. Então, no aconselhamento, você tem que entender que tudo que a pessoa fala, existe o raso, que são ali os problemas cotidianos. E que muito desses problemas cotidianos estão no profundo.
Então, por isso, no aconselhamento, muitas vezes você vai ter que perguntar para a pessoa qual é o relacionamento que ela tinha com os pais, que foi o caso desse jovem. No caso desse jovem, como eu já faço aconselhamento há bastante tempo, desse casal, eu perguntei, né, para ele, né, para a esposa, no caso, estava ele e a esposa, eu perguntei, né. Na verdade, eu perguntei para ele como é que era o relacionamento com seus pais. E ele, quando ele abriu a boca para falar, a esposa já tinha falado. Aí a esposa pegou e falou que os pais dele têm a mesma coisa. Que o pai dele vira e mexe, briga com a mãe dele e sempre que briga empurra ela. Então você vai entender que, olha só, ele desde criança foi influenciado por essa prática. E isso marcou ele de um jeito que na hora do nervoso ele não tem controle. E aquela prática que está submersa dirige as práticas de cima. Então ele precisa, né, precisava nesse caso, e foi encaminhado para isso, para um psicólogo, para conversar sobre isso, conversar sobre os pais, conversar sobre essa dor, e encontrar formas de lidar com isso para que ele parasse de fazer isso em casa com a esposa. Pegou? Então, assim, isso daí é claro, no aconselhamento o que eu fiz? Eu identifiquei que havia essa explosão, que essa explosão estava relacionada à criação dele, mas eu falei, isso aqui a gente não vai conseguir resolver no aconselhamento. Eu posso orar aqui, a gente pode te ajudar a entender que existe esse problema, mas o ideal nesse caso é você fazer um tratamento com mais calma, com mais cuidado, né? Crianças que foram vítimas de violência doméstica, elas tendem a reproduzir a violência doméstica. Por que, professor, elas tendem a reproduzir? Porque assim, quando é criança e vê um ato de violência, aquele ato de violência, a gente parece que a criança está bem. Não, mas ela está bem, não aconteceu nada. Não, ela gravou a dor. Acontece é que a criança não sabe responder, não sabe reagir, então ela introjeta aquilo e fica guardado, marcado nela e fica marcado para sempre. E ela lá no futuro, ela é adulta e ela continua reagindo desse jeito e não sabe por quê. Enquanto ela, às vezes ela tem um monte de atitudes, de explosões, que ela nem sabe por que ela explode daquele jeito. Mas ela explode porque aquela dor ficou guardada e na hora do nervoso a dor vem à tona. Ela solta. Tá? Então, assim, o Lacan vai trabalhar um pouco disso. Eu gosto do Lacan para isso. O Lacan também vai trabalhar uma teoria de que a linguagem ela vaza. Essa teoria é ótima, né? E aí a gente fazendo uma aplicação para entender o que eu estou falando, é tipo assim, é igual uma panela de pressão, entendeu? Uma panela de pressão. Chega no momento que ela estoura. Então, a pessoa tem um problema lá dentro e ela não trata. E ele está lá. E sempre que dá um probleminha, vaza um pouquinho desse problema. Aqui aquele problema está lá, aquela dor, aquela sensação de ser traído, aquela sensação de aquela violência que testemunhou no passado. São dores que a pessoa guardou e ela está lá. E na hora que a panela esquenta, vaza. Tá, vaza um pouquinho de pressão. Às vezes pode vazar um pouquinho e às vezes pode explodir, porque está lá dentro e a pessoa não tem total controle desses sentimentos. Por que, que não tem? Porque eles nunca foram processados. Nunca sentou, falou sobre o assunto, conversou, nunca tratou dos sentimentos. Os sentimentos ficaram bagunçados lá dentro da pessoa. Tá? E quando cresce, eles estão lá dentro ainda e a pessoa nem imagina que estão lá. Então, essa é a teoria. Tá? E vem à tona. A gente às vezes percebe, eu acho assim que aí só questiono se realmente é algo chamado inconsciente. Talvez tenha a ver simplesmente com a memória e com o nosso cérebro e nossa capacidade de assimilação. Não necessariamente um local ou um lugar, né? Às vezes o pessoal vai para esse tempo aí, né? Tanto porque a própria consciência é uma coisa muito complexa, não dá para saber o que é exatamente a consciência. A consciência que nós temos é uma compreensão do local em que eu estou, no momento em que eu estou. Né? Então, isso é uma consciência. Agora, tem vários estados de consciência e vários estados de inconsciência. Mas isso aí é mais teórico do que prático e mais complexo. Então, pegamos aqui a teoria inicial. Primeira coisa é isso: existe essa parte de baixo que guarda tudo. Daí, então, nós temos assim uma possibilidade, né? Um dos meus professores ele falava muito do aconselhamento como pesca, como uma pesca. Como assim, professor? Como a pesca? Lembra, nós estamos falando aqui do inconsciente? Nós estamos aqui falando do inconsciente, né? Então a ideia é que quando eu estou ouvindo a pessoa, eu estou tentando fazer links com o inconsciente dela, para perceber o que é ela
e o que é o inconsciente. Então, eu estou pescando no inconsciente. O professor falava, você tem que aprender a pescar no inconsciente, Eduardo. Assim, como assim pescar no inconsciente? Quando a pessoa estiver falando e você estiver aconselhando, você tem que prestar atenção, e aí um pouco da escuta ativa do Rogers, em algumas palavras-chave. Palavras relacionadas à dor, palavras relacionadas a sentimento, palavras relacionadas a emoções. Essas três tipos de palavras tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque são termos complexos, ambíguos e que a pessoa também tem dificuldade de lidar. Então a pessoa fala assim, eu tive raiva. Aí você tem que parar e falar, ela teve raiva. Tá. Você guarda, depois você volta nessa raiva. Mas como é que era essa raiva? Explica para mim. Da onde que ela veio? Por que que você sentiu raiva? Você consegue entender essa raiva? É? Entendeu? Você tem que prestar atenção nisso para poder retornar nesses sentimentos. Aí você vai pescar no inconsciente. A pessoa solta. Às vezes ela não fala raiva, mas ela muda a expressão do rosto. E aí nós estamos usando a escuta ativa do Carl Rogers. Na escuta ativa, tá vendo? É tudo junto, não é uma teoria isolada da outra. Na escuta ativa do Carl Rogers, nós aprendemos que a pessoa fala com o todo. Né? Então você chegou na igreja, cumprimentou com a pessoa lá, Pai do Senhor, irmão. Aí a pessoa ali, Pai do Senhor, né? Tudo bem com você? Aí tudo bem. Isso daqui, a gente fala que é o protocolo. O protocolo é assim, você vai e cumprimenta tudo bem, e a pessoa não vai falar, tá tudo ruim e tal, tô sem dinheiro, tô brigando. Não, a pessoa fala, tá tudo bem, mesmo que esteja tudo ruim. Então no Brasil, o protocolo bagunça tudo o aconselhamento. Tanto que eu falo assim que você quer fazer aconselhamento? Eu já dou uma dica. Ó. A dica é o seguinte: você cumprimentou a pessoa, tudo bem? Você não solta a mão dela. Você pergunta a segunda vez, tudo bem mesmo? Olhando no olho, tudo bem mesmo? Quando você joga a segunda vez, você desarma a pessoa. Que o protocolo serve para uma vez, não para duas. Na segunda, você pega se está bem, se não está. Por quê? Porque há um déficit de tempo entre o raciocínio e a expressão do rosto. A expressão do rosto é mais rápida que o cérebro. Então, se a pessoa não estiver bem, o rosto muda para triste na hora. E depois ela fala: não, tá tudo bem. Aí você já entende que houve uma mudança. Embora a boca dela falou que tá bem, o rosto denunciou. Você pega no ato, o olhar denuncia no ato. Porque o olhar e o rosto, eles são reflexos, então eles são muito rápidos. E já a resposta, ela demora 3 a 4 segundos para a pessoa processar a resposta e chegar no que ela quer te dizer. Mas até ela dizer isso, o rosto já entregou. Tá? Então, você perguntou a segunda vez, tudo bem mesmo? Aí a pessoa assim, e geralmente, quando a pessoa percebe que você pegou que o rosto dela disse uma coisa e a boca disse outra, ela mesmo se entrega. Não, pastor, não estou muito bem, estou com problema. E tá ótimo, eu cansei de fazer aconselhamento assim. Às vezes na porta, chegou na porta ali, você percebeu ali, faz uma segunda, aí a pessoa desarma. Na hora não tem. E mesmo depois de um tempo que as pessoas te conhecem, não adianta, desarma sempre. Por quê? Porque o rosto te entrega. Agora eu nunca falei para eles que o rosto te entrega, né? Mas o rosto sempre entrega e isso ajuda bastante aí no aconselhamento, tá? Então assim, esse pescar no inconsciente, ele envolve essa capacidade de ouvir, que nós abandonamos no nosso mundo. A nossa forma de escuta, ela é muito superficial, a gente não ouve nada. A gente não ouve nada. A pessoa está falando e a gente está pensando em outra coisa. A pessoa está falando e a gente está viajando no nosso mundo. A gente só conecta aquilo que nos interessa. Isso é uma vergonha o ser humano ser assim, mas somos. O que a gente faz? O que é essa escuta ativa? É aquela escuta de verdade, onde você está prestando atenção na pessoa e onde você retoma os temas da pessoa. E ela está falando ali e presta atenção em conceitos generalizantes. Então eu me senti bem. Aí você fala assim, mas o que você quer dizer por sentir bem? Pedir explicação, né? Então eu estava lá em casa e meu marido brigou comigo, ele olhou, aí eu achei que ele não me amava, mas tá. Explica para mim, como é que você entende essa ideia de amor? Por que que você achou que ele não te amava mais? Você tem que ir voltando na conversa da pessoa para demonstrar interesse. Isso aí joga uma empatia gigantesca em cima da pessoa, que a pessoa vê que você está ouvindo mesmo e ouvir de verdade, prestando atenção no rosto, prestando atenção nas perguntas, prestando atenção nas expressões, prestando atenção na postura do corpo, porque tudo fala, tudo fala. Prestando atenção na angústia que a pessoa fala, no tom de voz que a pessoa fala. Tudo isso faz parte da escutativa. Quando a gente aprende a escutar a pessoa de verdade, a pessoa se sente acolhida pela escuta.
Então, uma boa escuta dá acolhimento e empatia. Isso é fundamental para a pastoral. É fundamental. Então, são três teóricos aí que você pode pesquisar. Desses principais, você, professor, mas para mim que sou pastor, qual que é o melhor para me usar? O Carl Rogers. Então, o Carl Rogers tem um monte de livro dele, você pode pesquisar na internet o que você acha sobre escuta, escuta ativa. E aí, artigo científico, 15, 20 páginas, que eu acho melhor, porque em 15, 20 páginas você mata a ideia principal sem ter que ler 200 páginas de um livro. Embora os livros do Carl Rogers são mais práticos, então ele vai em prática de aconselhamento, mas é aconselhamento clínico, não é aconselhamento pastoral. Então dá para aplicar essas teorias tranquilamente, sem você ter que sacrificar a tua pastoral, entendeu? Então na prática, como é que eu uso? Então realmente é isso. É o aconselhamento pastoral fazendo uso das ferramentas da psicologia, da psicanálise, tá? E com essas ferramentas eu consigo ter uma escuta melhor, apurar um pouco mais. Por último, aí, o discurso do outro, do Lacan, eu acho que também ajuda muito, né? É perceber que os nossos discursos não são bem nossos. Quando você faz um discurso, você de repente tem um monte de discursos, né? Existe o discurso do pai, né? O discurso do pai, eu tenho que trabalhar porque o homem é que deve cuidar da casa. E a gente reproduz isso. Às vezes, por que você reproduz? Porque eu aprendi com meu pai e você nem percebe que aprendeu isso com o pai. E isso às vezes cria problema em outra sociedade, em outra época, em outro contexto, com outra pessoa. Né? Então, assim, é um discurso. Então, quando a pessoa fala, o que ela está dizendo? Será que o que ela está dizendo foi ela realmente que chegou a essa compreensão? Ou ela está reproduzindo uma ideia que ela ouviu, um discurso que ela ouviu, um conceito que ela ouviu? Então, quando você vai fazer a pastoral, isso é muito importante. Eu teve vários momentos assim de aconselhamento que eu percebi que quem estava falando comigo não era a pessoa, mas era a mãe, era o pai, eram os amigos da pessoa, né? Então aí você vai conversando com a pessoa, mas eu acho que tem que ser assim. Mas por que você acha que tem que ser assim? Ah, porque o certo é certo. Mas da onde que você tirou esse negócio que o certo é certo? Né? Então, entendeu? Você vai acabar entendendo. Então, teve alguns momentos que eu atendi, né? Aquele casal que eu falei no começo, que a esposa tinha saído de casa. Aí eu fui conversar com ela. E conversando com ela, o que que eu entendi? Eu entendi que eles estavam brigando, né, há algum tempo. Ele era um pentecostal bem radical e ela trabalhava no hospital. Né? E ele, em um determinado momento, chegou até a rasgar as calças dela, então ela era bem radicalzão. E ele estava influenciado pelo discurso da igreja. E o discurso da igreja, ele queria ser pastor, e para ser pastor, a esposa dele tinha que andar na disciplina da igreja. Então ele estava sendo guiado pelo discurso da igreja. Ele não estava se preocupando com o relacionamento pessoal. Mais importante do que o relacionamento que ele tinha com a esposa era o relacionamento que ele tinha com a comunidade. Então o discurso da igreja estava influenciando as atitudes dele. Do lado dela, eu ouvi o oposto. Que ela conversando com as amigas, que ela saiu da casa dele e foi morar com a amiga, descobri que ela, com as amigas dela, começaram a entender que o marido dela era um troglodita, um retrógrado, ela falou várias coisas assim. E aí, conversando com ela, eu fui entendendo que isso era o discurso das amigas. E que no final do dia, ela e o marido dela não tinham sentado para conversar os problemas que eles tinham. Tanto ele quanto ela estavam seguindo parâmetros individuais e seguindo o discurso de outras pessoas. E no final, as outras pessoas acabaram destruindo o casamento deles. Por quê? Porque as outras pessoas não estavam casadas. Quem estava casado era eles. Mas as decisões e as escolhas que eles tomaram não eram deles. Um estava tomando escolhas da pastoral e não era escolha dele que ele desenvolveu no casamento dela. E a outra estava tomando escolhas a partir do conselho das amigas, que também não era escolha dela. Né? Teve um outro aconselhamento assim em situação de amigas que eles tinham brigado, estavam separados, já estavam, então não estavam morando juntos, e eu tive a oportunidade de aconselhar a esposa, né? E aí eu falei para a esposa assim: você ama ele? Ela falou assim, eu amo ele. Você acha que vale a pena lutar por ele? Ela falou, acho que vale. Então, marca um dia, senta, apresenta o ponto de vista, né? Mostra lá o que você fez de errado, esteja disposta a perdoar. Você acha que vale isso? Ela, eu acho que vale, então. Aí ela olhou para mim assim, depois do aconselhamento, um outro dia ela chegou, pastor, eu não sei se eu vou fazer isso não. Eu, mas por quê? Você não tinha entendido que era importante? Ela tem. Mas minhas amigas, elas falaram para mim que isso é me humilhar demais.
Aí volta novamente, você volta pro discurso das amigas. Eu perguntei para ela de novo. Eu falei assim, mas quem é que é casado com seu marido? É você ou suas amigas? Ah, mas as minhas amigas vão ficar tudo brigada comigo. Eu falei assim, mas o que é mais importante agora nesse momento? É o seu relacionamento ou o relacionamento com as suas amigas? Então você percebe que o discurso do outro está ali e as amigas não estavam erradas. Elas estavam amparando a amiga, dando uma força para a amiga. Mas só que nessa ideia de amparar a amiga e dar a força para a amiga, às vezes esse discurso pode afastar ao invés de ajudar a resolver o problema. E nesse caso resolveu, né? Que nesse caso ela conseguiu. Eu falei para ela assim: quer um conselho meu? Deixa tuas amigas de lado um pouco, elas vão ficar brigadas com você. Não tem problema. Mas o que é mais importante? É o seu casamento? É. Você ama ele? Ama. Então vai atrás dele e resolve. E ela marcou com ele um dia e foi atrás e resolveram. Ela perdoou lá o que tinha, pisado na bola, ela também pediu desculpa e se rataram, né? E depois disso aí as amigas, né, depois voltaram a falar com ela. Eu falei, não disse que elas iam voltar? É que amigo, na verdade, ele está preocupado com você e ele toma suas dores. Família é a mesma coisa. As famílias às vezes metem o dedo no filho, uma confusão, porque toma a dor do filho e toma a dor da filha, mas não são eles que estão casados. São os cônjuges que tem que sentar junto para conversar. E tomar muito cuidado para que essa conversa do outro não influencie as decisões. Entendeu? Então, qual que é o papel da escuta? Para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje. É perceber o que está influenciando as escolhas das pessoas. Tá? Que você está aconselhando. Ela pode ser influenciada aí por várias coisas. Primeiro, por sua história, pelo consciente, inconsciente que dirige a sua vida. Primeiro, isso aí ela pode estar influenciando por isso. No segundo momento aí, ela também pode estar influenciando, está sendo influenciada pelo discurso do outro, né, que é bem relevante aí dentro da nossa pegada, né? Eu coloquei até 3 coisas aqui, mas o que influencia o discurso é realmente o inconsciente. Se entendemos o inconsciente, ou as memórias, ou o histórico do passado, ou os traumas, se você preferir. Mas a ideia é o seguinte, é que a nossa história configura a nossa vida e dirige a nossa vida. Então essa nossa história que dirige a nossa vida, a gente tem que estar atento a ela, porque ela pode estar influenciando. Além dela, nós temos que entender então que também o outro, né? O outro, as dores e os problemas também podem estar influenciando, e é preciso olhar então e ouvir isso então, como disse o Carl Rogers, com mais qualidade, para poder escapar, né? Para poder burlar os escapes que as pessoas criam, o medo que a pessoa cria e até a própria incompreensão que a pessoa tem dos seus próprios problemas. Legal? Então, com isso, a gente consegue ter um pouco mais de profundidade no aconselhamento. Então, a dica aí para fechar e você treinar primeira coisa, tenta quebrar o protocolo com as pessoas. Você não precisa aconselhar, só ouve. Não, não vai aconselhar ninguém. Então, nesses dias que você está estudando, então comece a praticar, faça a escuta. Chega na igreja, ou na sua casa, ou com seus amigos, e tenta escutar as pessoas de verdade. E depois você posta aqui como é que foi sua experiência. Né? Tenta quebrar o protocolo, você foi bem mesmo, o que as pessoas te falaram. Então, se as pessoas te perguntaram um conselho e você tiver que dar um conselho, você não precisa dar o conselho agora. Você fala assim, eu vou orar, pedir orientação de Deus, depois eu te falo. E aí você manda aqui que a gente ajuda, não tem problema, tá? Mas nesse primeiro momento, eu quero que você treine a escuta. Onde você estiver. Primeiro de tudo é escutar em casa. Treine a escutativa, preste atenção nas pessoas, olhe no olho, ouça o corpo, ouça o rosto, ouça as emoções, faça perguntas para a pessoa sobre aquilo que ela está te falando. Treine em casa, você, seu cônjuge, os seus filhos, pai, mãe, treine em casa. Né? Você está ouvindo a pessoa e a pessoa fala, preciso que você faça isso comigo. Aí você começa a perguntar para a pessoa, mas o que é isso? Né? Puxa uma conversa e tenta explorar isso daí para treinar a escuta, para ver se você está escutando bem. Escutar bem é entender bem. Então, quando a pessoa fala termos que não são claros, entenda que às vezes o que é bom para mim não é bom para a pessoa. Aí a sua mãe fala: eu preciso que você faça isso aqui porque isso é bom para mim. E procura entender o que é bom para ela. Por que você diz que é bom? O que você quer dizer com isso, ser bom para você? Aí se ela perguntar, por que você está fazendo essas perguntas, menino? Você, não, mas é que eu estou estudando aconselhamento. E aí o professor falou que é importante eu entender bem a pessoa ou o cônjuge, ou quem você tiver, fala isso mesmo. Não, eu estou estudando aconselhamento e eu quero aprender a escutar bem. Tá? E aí, depois você retorna, professor. Eu comecei a fazer escutativa e tem sido muito bom. Beleza? Então, gente, ficamos por aqui. Talvez depois a gente toque mais um pouquinho sobre escutativa. Eu trago aqui um checklist aqui na próxima aula de algumas dicas ainda para você fazer escutativa. E aí já começamos a caminhar para um segundo momento aí no aconselhamento. Falou, gente. Fico por aqui então. Até mais.